Boa noite, Instagram. Boa noite, meus amores. Como vocês estão? Chegando para mais uma super live e hoje vai ser acompanhada. Então, já vem entrando, já vem se achegando, já vai aí, aproveita na setinha e convida a sua parceira, você homem que está aqui e quer que a sua parceira desenvolva mais libido, mais prazer pela vida, tenha um relacionamento mais comunicação dentro da relação, já compartilhe aí com a sua parceira. Você, mulher que tem uma amiga que está num relacionamento e está precisando dar uma apimentada nesse relacionamento, mas além disso, está precisando trazer essa vitalidade, essa energia, essa potência orgástica para ela, compartilhe essa live com ela também, porque hoje nós vamos receber uma super convidada. Eu sou suspeita porque eu amo o trabalho dela. Eu realmente sou muito fã, acho ela muito incrível, tem um trabalho muito sério e dentro do Tantra as pessoas não conhecem muito Tantra, a cultura tântrica. Só conhece a parte da massagem, mas desconhece todo o restante. A parte da filosofia, os conceitos mesmo do Tantra. Então eu a convidei para estar aqui conosco hoje, para a gente conversar sobre respiração, sobre soltar o controle, sobre libido, sobre prazer feminino. Então vai ser uma conversa muito gostosa e eu vou adicionar ela aqui. Então bora, gente, vai na setinha, chama o pessoal, porque eu quero fazer a apresentação dela com todas as honras. Já vai compartilhando aí, gente, como é que tá a live, se vocês estão vendo e ouvindo bem. Porque hoje vai ter fogo no parquinho. Oi, Boa boa noite! noite. Como está, lindona? Muito bem. É um prazer ter você aqui, de verdade. Sou super Gratidão. fã do teu trabalho. Acho o trabalho de vocês incrível. E Gratidão. eu tô até aqui com a sua apresentação, mas eu vou pedir para você se apresentar, Aham. que fica mais íntimo, né, para quem tá chegando aqui te conhecer. E até pra gente deixar essa live salva também em todas as redes sociais, pra gente levar o Tantra aí pro mundo, né? Sim, com certeza. Primeiro, gratidão pelo convite, né? É sempre muito bom poder falar sobre esse tema que está nas nossas vidas, né? A gente que trabalha com isso, eu acredito muito que trabalhamos porque algo nos toca e isso também movimenta a nossa vida, né? Então, gratidão pelo convite. E eu sou Jade Souza, né? Eu sou psicóloga de formação, sou sexóloga, né? Especialista em relacionamento e sexualidade. O Tantra chegou na minha vida há uns 6 anos atrás, mais ou menos, depois de uma longa jornada já dentro da psicologia e das terapias corporais e da sexologia clínica, e chegou para realmente abrir caminhos e virar a minha vida de cabeça para baixo, né? Apesar de eu já estudar sobre sexualidade, sobre tabus, traumas, essa questão de corpo, respiração, movimento, tudo isso já estava na minha jornada, mas o Tantra veio para algo ainda mais profundo. Eu digo que foi entrando, né, em camadas muito, muito profundas, que me fizeram acessar inúmeras questões, tanto de questões terapêuticas mesmo dos meus processos pessoais, quanto da descoberta do prazer de um outro lugar, né? E aí, a partir desse espaço dentro do Tantra transformando a minha vida, eu comecei a conectar e perceber que estava tudo ligado, da psicologia, da sexologia e da medicina do Tantra, e reunir tudo isso dentro do método que eu chamo de Liberte-se hoje, né? Que é um método de trabalho com mulheres, que eu faço para poder conectar toda essa sabedoria da psique, né, humana e do corpo também, para poder cuidar das nossas questões e explorar esse universo aí de infinitas possibilidades que o Tantra nos convida, né? E hoje eu estou nesse movimento, né, trabalhando com mulheres muito forte dentro da minha jornada pessoal e junto com meu companheiro, né, com Cleiton Salles, fazendo formações de terapeutas, trabalhos com casais, trabalhos abertos que a gente chama de expansão tântrica, né? Agora estamos aqui em São Paulo, vai ter um evento amanhã e outro evento domingo. Então, se você está aqui em São Paulo também, depois me chama que eu te conto tudo. E levando essa mensagem aí para o mundo, né? Que a gente chama de amor e consciência, é como a gente acredita que é o Tantra, Eu né? sou
suspeita para falar porque eu acho o Tantra incrível também. Assim, o Tantra entrou na minha vida já há algum tempo, mas eu tive muita resistência. E aí eu ficava, vou, não vou. É mais uma coisa na minha vida que gera tabu. Então, assim, você já trabalhar como sexóloga já gera tabu. Terapeuta sexual, terapeuta de relacionamentos. Eu tive estúdio de dança durante muito tempo e o meu enfoque sempre foi danças sensuais, que também já geravam um tabu. E, inclusive, por conta das danças sensuais, por conta da demanda que eu tinha das mulheres, eu fui tentando entender por que eu atraía aquelas mulheres. E muitas mulheres que sofriam muitas situações, que eu não posso ficar citando o nome aqui, porque senão cai. E eu ficava assim, gente, tem alguma coisa a mais, porque elas estão procurando algo para agradar o outro, para fazer o outro ficar viciado, para fazer o outro correr atrás, para deixar de ser amante, de ser atual. Mas tá, e aí, o que que eu faço? Eu olho para ela como um cifrão, ensino uma coreografia, ensino um rolamento no pinto, ensino uma jogada sensacional, um Kama Sutra. Mas e aí, o depois disso? E aí, durante muito tempo, eu fiquei nesse conflito do que eu fazia, sabe? Se eu ia além, se eu estudava para me aprofundar mais e poder ajudar mais as mulheres. Só que quanto mais eu estudava, mais eu ia imergindo nas minhas próprias dores. Porque a gente atrai aquilo que a gente é e não aquilo que a gente quer. Só que a gente só entende isso conforme a gente vai estudando, né? E quanto mais águas profundas eu ia acessando, mais dores eu ia acessando minhas e mais dores eu ia curando do outro. E por isso eu acho o Tantra um projeto tão incrível, porque enquanto a gente está curando o outro, a gente está nos curando também. Exato. E o que eu acho mais incrível de tudo ainda é que não precisa ser pela dor. No Tantra a gente trabalha com o amor, né? E isso eu acho assim o mais excepcional do Tantra. Então assim, eu falo muito pouco no meu perfil sobre o Tantra. Eu já fiz formação com a Samit, já fiz com o Givan também, mas não é minha área de atuação ainda. Pretendo um dia sim atuar na área do Tantra, mas primeiro eu estou fazendo o processo comigo. Eu sou muito assim, eu trabalho primeiro em mim, sinto em mim, vejo os benefícios da prática em mim, e aí depois eu penso em levar isso para dentro do meu trabalho. Mas aos pouquinhos eu já vou inserindo, porque quando a gente fala em respirar, as mulheres têm uma dificuldade. Você, melhor do que eu, vai saber dizer isso. Quando a gente fala em meditar, elas correm. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para poder conduzir, fazer com que elas entendam que existe um benefício imenso dentro da prática. Sim, e eu acredito que vem muito de uma grande virada de chave, do que a gente entende por meditar, do que a gente entende sobre Tantra, né? Porque o Tantra, como você bem falou lá no início, ele está muito associado só à massagem. Mas a massagem é isso aqui, de tudo que se pode vivenciar dentro do Tantra. E o nosso trabalho, né, vem muito desse lugar. A gente quer trazer as práticas da respiração, da meditação, do movimento, da dança, para as pessoas poderem começar a perceber o quanto ampliar essa capacidade sensorial do corpo como um todo vai transformar completamente a vida íntima dessas pessoas. Também na hora do tchananã, né? Que eu também tenho que cuidar com os nomes aqui. E vai muito além. E esse lugar da performance ainda é algo muito forte, né? É muito gostoso, né? Fazer dança sensual, polidense. Eu já fiz uma aula, na verdade, só. E achei incrível, assim. Eu fiquei apaixonada. Não consegui pela correria da vida. Só que esse é um lugar onde a gente trabalha a nossa autoestima, né? Essa coisa do se ver, de se achar bonita, de se sentir atraente. Mas existem camadas mais profundas de tudo isso que vão além desse lugar de fazer para agradar o outro, né? Aí eu vou deixar ele louco na cama, né? Vou fazer isso tudo. E aí muito para fora. E o nosso caminho, pelo menos aqui, dentro do que a gente acredita, né, nesse movimento do Tantra, é o caminho para dentro, né? É o quanto eu consigo vir para dentro de mim e perceber os meus movimentos internos, as minhas questões. Como é que eu lido com o meu corpo? Como é que eu lido com o meu prazer? O quanto eu conheço do meu corpo? O quanto eu conheço do meu prazer? Isso tudo por mim, para mim, indo além desse lugar da troca íntima com o outro, né? E aí uma coisa que é muito nítida é que quanto mais as mulheres conhecem o seu próprio corpo e o seu movimento interno, mais elas conseguem se relacionar com outras pessoas e sentir prazer de lugares inimagináveis, porque vai além da performance, né? Tem um livro, toda vida eu falo desse livro e eu não lembro o nome,
Sou péssima com o nome de livros. Mas ele é incrível e ele traz uma mensagem que para mim é muito significativa, que ele diz assim, que o lugar onde nós podemos estar mais vulneráveis na vida é nas trocas íntimas e sexuais, desde que e somente se não estivermos performando. Só que parece simples, só que a maior parte das pessoas estão no ambiente performático na hora da relação. Então, aí essa posição, e será que eu tô bonita? E será que eu tô gostosa aqui? E o que ele tá vendo? E peraí, como é que ele gosta? O movimento tem que ser rápido, tem que ser intenso. Mas eu queria ir devagarzinho, eu queria sentir aqui. Não, mas assim ele não vai sentir. Então, isso gera um conflito interno absurdo, que impacta completamente na forma da gente sentir prazer. Até porque o funcionamento da mulher é completamente diferente do funcionamento do homem. Né? O homem, você dá uma triscada ali, ele já está pronto para aquilo. Né? No Tantra Taoísta até se fala muito sobre isso. De que o homem esquenta de baixo para cima e a mulher esquenta de cima para baixo. E aí, dentro desse movimento, o nosso corpo, ele também funciona assim. Né? O homem é extruso embaixo, então ele dá energia por baixo. E a mulher, ela dá energia por cima, os nossos seios são para fora desse lugar da nutrição. E aí o homem deveria, né, receber por cima, mas tem uma grande resistência de abrir o coração para poder receber, porque significa ir para um lugar vulnerável. E a mulher deveria receber embaixo, por onde nós somos penetradas, mas muitas vezes também entramos naquele lugar da dificuldade de receber realmente, né, isso aqui. Então, são muitas questões para serem colocadas nessa jornada. Mas a respiração vem como uma grande chave, porque para existir prazer, precisa existir relaxamento. Se o corpo está tenso, ele não consegue. A gente, né? Principalmente para a gente. Para nós mulheres sentirmos muito prazer, o nosso corpo precisa estar muito relaxado. Não significa que se houver tensão, você não vai sentir nada. Você vai sentir, sim, uma coisa gostosinha e tal, mas vai ser mais difícil você atingir aquele ápice, aquela coisa que diz assim, uau, o que foi que aconteceu aqui, sabe? E a respiração vem como um caminho para isso, né? Olá, Olá, boa noite. boa noite. Ó Passando o Chivão, é o Chivão. Chegou. E é muito incrível isso tudo que você falou, porque assim, a nossa construção social, né, fez com que nós, mulheres virássemos agradadoras de plantão. Então, nós fomos condicionadas durante muitos séculos, culturalmente, socialmente, de toda essa construção do patriarcado, que nós deveríamos agradar o homem e fazer tudo para ele. Sem contar que a gente não teve educação sexual, o homem também não, mas as mulheres fomos muito reprimidas, né? A conhecer o corpo, a tocar o corpo, a sentir o corpo. Então, muitas das vezes a gente está tanto no automático, eu digo que é a mulher que se arruma, que faz babyliss no cabelo, que passa um blush, mas que ela não sente a vida. Ela não sabe o que é ser de verdade, porque ela coloca ali uma máscara e ela vai para a rua com aquela máscara, ou da devassa ou da santa. Então, todo extremo esconde uma falta. Todo extremo, na realidade, ele vai para o mesmo lugar. Então, quando a gente para olhar a nossa vida, as nossas relações, a condução com a qual a gente vai se deixando levar pelo outro, dando domínio da nossa vida, do nosso prazer, da nossa satisfação, sempre atrelando ao outro, é o que gera essa carência, é o que gera essa necessidade, é o que gera essa falta. Então, eu trago muito aqui no meu perfil sobre isso, de você ter autodomínio, ter autoconhecimento, se conhecer intimamente, profundamente, porque quando eu passo por esse processo, eu consigo, inclusive, não persuadir e manipular, mas eu consigo envolver o meu parceiro de uma forma inteligente, de uma forma feminina e amorosa para que ele faça aquilo que eu quero. Só que para eu pedir aquilo que eu quero antes, eu preciso me conhecer. Exatamente. E isso é tão significativo porque hoje essa busca por autoconhecimento tem se ampliado muito, né? Cada vez mais as mulheres estão aí nessa jornada, às vezes chegando por esse caminho de querer agradar o outro e percebendo no meio do caminho que precisa olhar para si mesmo, né? E as coisas vão mudando aí nessa jornada. Só que é exatamente o que você disse, assim, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, você sai de um lugar reativo de dizer, aquela pessoa não sabe me dar prazer.
ou essa pessoa não sabe fazer do jeito que eu gosto. E aí vai sempre com aquela coisa de novo para fora, colocar o dedo para fora e não volta para cá. Mas espera aí, como é que você gosta? Né? Às vezes no consultório, não sei se você está atendendo no consultório também, né? Mas às vezes no consultório elas colocam muito isso, assim. Ah, mas é porque o meu marido não faz, só faz do mesmo jeito e não faz do jeito que eu quero. E aí a primeira coisa que a gente pergunta, tá, mas o que que você gosta? Como é o seu jeito? Como é o seu jeito de tocar? Qual é a parte do seu corpo que você sente mais prazer? Como é que. E aí a gente começa a questionar, e a pessoa às vezes fica assim, eita, e agora? Tipo, não sei, não sei. Então, o caminho sempre parte desse lugar, de dentro do nosso corpo. E uma coisa que eu vejo muito claro também, assim, muito forte, é que a gente, de forma geral, né, assim, ampliando a visão, é como se a gente não soubesse o que é sentir prazer no relaxamento. Porque o prazer, ele está muito associado ao fazer. Então, eu preciso fazer isso e fazer aquilo, e tananã, e tananã. E aí tem sempre uma tensão, porque se eu não fizer do jeito certo, ou do jeito que vai fazer o outro sentir qualquer coisa, eu não consigo me entregar de verdade, porque a minha mente está sempre pensando no próximo passo. E no Tantra, a gente traz um convite justamente o contrário, né? O quanto você consegue relaxar, soltar, se entregar, confiar, entrar no flow, né? Da coisa e deixar aquela química simplesmente florescer, sem ter Eu uma digo que regra. isso é quando a mulher, quando domina isso, ela faz o leão virar um gatinho. Porque o leão, quando o homem está no instinto primitivo dele, caçador, de ir lá, de fazer e acontecer e performar, faz com que ele tenha um início, meio e fim da relação. Então ele já sabe como ele vai fazer, ele já sabe isso quando o homem gosta, né? Porque quando o homem não gosta, ele não se dá nem o trabalho de dar prazer para a mulher. Ele só tem o trabalho dele mesmo de se satisfazer. Quando ele não quer parecer que ele é bom de cama. E aí ele vai lá, faz aquele beabá, no final das contas ele tem o final dele garantido sempre. Sempre ele vai chegar no final feliz. E a gente, na maior parte das vezes, não vai chegar se você não tiver autoconhecimento. E se realmente você não conhecer o teu corpo como um todo. E aí você fica naquela busca esperando que o outro faça algo por você, quando na realidade você deveria fazer, você deveria selecionar a pessoa com a qual você se deita também, mas isso aí já é um outro assunto. E aí quando você tá nesse movimento, nesse flow, você tá no automático. Quando você tá no automático, você não sente. E o Exatamente. sentir, ele faz toda a diferença, porque quando eu falo em sensualidade, as pessoas atribuem a sensualidade a algo performático, a um batom vermelho, a um salto alto, a uma lingerie, a uma roupa com transparência. Isso também pode ser sensualidade. Mas sensualidade na raiz da palavra é sensorialidade. Como eu desenvolvo os sentidos em mim para que isso tenha uma percepção para o outro. Então, a forma como o outro me vê a partir dos 5 sentidos e melhora a forma como eu conduzo isso para mim, para o meu corpo. Então, como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me ouço, como eu me toco. Isso faz a diferença no sentir. Isso é ser sensual. E aí eu digo que é a mulher gostosa de verdade. Porque a mulher que é boa de cama, que eu não gosto de dizer essa palavra, eu prefiro dizer que é boa de amor, é a mulher que tem amor próprio, é a mulher que se ama, é a mulher que se respeita, é a mulher que se conhece, mas principalmente é a mulher que se sente. Sim. E isso é tão significativo porque a lingerie, né, o batom vermelho, o cabelo arrumado, uma roupa elegante, um salto alto, tudo isso são acessórios que sim, são charmosos e deixam a gente num lugar diferente, e é atraente, é atrativo, é sensual. Mas existem mulheres que podem estar de camiseta de casa, descalço e de chinelo, que conseguem exalar essa sensualidade. E isso é Porque liberdade. é Isso é algo que vem liberdade. de dentro. A gente fala muito, se for trazer para o discurso do Tantra, né? É como se fosse um lugar de transbordo. Tipo assim, eu tô tão preenchida da minha própria energia, eu me amo tanto, sabe? Eu me acho tão incrível, eu sei o que eu sinto, eu sei como mexer o meu corpo. E essa conexão com a gente faz essa luz, né? Essa energia, esse tesão, esse prazer transbordar.
E aí, não importa se você tá de salto, se tá de cabelo escovado, se tá com um coque no cabelo ou de camiseta, porque tem alguma coisa que tá acontecendo ali dentro que as pessoas sentem, elas veem, é magnético, né? Para mim, uma mulher magnética é essa mulher que se conhece, que sente sua força, que se vê. E aí sai totalmente da ideia dos padrões de corpo físico, né? Dos padrões estéticos, porque vai muito além de tudo isso. Claro que cuidar de tudo isso também é importante. Mas não é só isso, né? Aqui a gente está querendo trazer esse olhar mais amplo, né? Sobre o caminho do prazer feminino. Uma outra coisa que para mim é bem importante quando falo em prazer feminino é da gente pensar o quanto temos conseguido buscar prazer na nossa vida, para além do ato sexual, né? Meu dia, a maior parte do meu dia é prazeroso ou é desgastante? Eu fico arrepiada quando eu ouço isso, porque todo mundo fala: ah, e o que eu faço para aumentar a minha libido? Ah, eu não tenho prazer com meu parceiro, não consigo mais, eu não tenho vontade de ir para a cama com ele. A primeira coisa que eu falo é: você não tem prazer pela vida. Porque se você tem prazer pela sua vida, você acorda com tesão. Você come um mamão com tesão. Você faz qualquer coisa com muita vontade, porque tudo é muito gostoso e é muito prazeroso. Então a gente sente prazer em colocar o pé no chão, de estar com o pé na areia, de respirar, de movimentar o corpo, sabe? De fazer um exercício físico, de beber água. A gente sente prazer nas pequenas coisas e isso é libido. Então, a gente desconstruir o que foi dito pra gente que é libido, que não é só a vontade de fazer algo com o parceiro, ou a vontade de se tocar e se conhecer. Mas quando eu sinto vontade, prazer, querer, quando a minha vida é dinâmica, quando eu faço as coisas acontecerem na minha vida, eu vou sentir vontade de fazer pulsar lá embaixo também. Então, tudo é consequência. E o que mais me deixa assim entristecida, por exemplo, das sexólogas, é quando você usa como se fosse uma fatia da pizza apenas. E aí você trata somente aquela parte. Então, o meu problema é sexual, então tem que trabalhar só a parte sexual e esquece do todo. Sim. E não dá, porque senão fica superficial. Você pode até, sei lá, fazer um exercíciozinho que vai te ajudar a sentir menos dor na hora da relação sexual. Mas e a emoção que está por trás daquilo? E os gatilhos que estão por trás daquilo? Tem algo que é muito maior. Por isso que para mim casa muito assim essa coisa da psicologia, da sexologia e do tantra, porque a gente vai abordando todos os aspectos, né, emocional, fisiológico, né, e todo esse movimento que vai, e energético também, né, porque eu acredito muito em energia, então esse movimento ele está acontecendo. Quando a gente fala em sexualidade, vai muito além dessa troca íntima, né, que existe entre duas, sei lá, ou mais pessoas. A gente está falando sobre energia de vida, energia de pulsão, né? Movimento, ação. Então, se você não consegue descobrir como sentir essa energia na sua vida, isso vai impactar diretamente na sua troca íntima com as pessoas. Porque a sua relação íntima com você não existe. E aí é o que você falou. Ah, mas eu tô sem energia e eu tô, sei lá, não sinto tesão pela vida. O que que você vai fazer? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é: mexe o teu corpo e dança. Ah, mas eu não tenho vontade de dançar. Pô, dança a falta de vontade de dançar. E isso é muito E louco, não é o porque às vezes eu dança passava. coreografado, né? Movimentar o corpo do jeito que o corpo quer ir. Isso, porque é um caminho de expressão. A sexualidade também é expressão. Então, quanto eu consigo expressar aquilo que está acontecendo aqui Ou dentro? repressão. Tá? Sim. O quanto eu consigo expressar o que está acontecendo aqui dentro? Que seja alegria, que seja tristeza, que seja tesão, que seja raiva. Qual for a emoção, coloca isso no corpo e expressa isso com o corpo. Às vezes eu passo o exercício de dança e suas emoções, né? Eu digo para as pessoas que acompanham, às vezes dança e sua emoção. Ah, você tá com raiva? Você bota uma música e bate o pé no chão e solta o braço e não sei o que. Tá com tesão? Bota uma música bem sensual, vai mexer a pelvis e toca o seu corpo e sente esse prazer. Tá triste? Bota uma música melancólica, fica em posição fetal, chora tudo que tem que chorar.
depois estica o corpo e abre. Então, quando você vai descobrindo como buscar caminhos de expressão dos seus sentimentos, das suas emoções, de novo, isso que é maior vai impactar num ponto específico que é o seu prazer, né, pessoal? É você entender também os seus estados emocionais e dominar, né? Então, tipo, me permito acessar isso, entendendo que eu não preciso ficar ali. Uhum. Então, eu movimento essa emoção para essa emoção se dissociar, se dissipar. Principalmente nós mulheres, a gente fica com tudo retido na nossa bacia, né? Que são as nossas emoções. Então, a gente precisa movimentar a pelve. Quanto mais a gente movimenta essa bacia, essas águas, mais a gente vai dando vazão para que ela possa se dissipar. Então, no Tantra é o que eu acho mais incrível e foi o que mais me conectou. Então, eu sou formada em yoga, em dança, em várias coisas, mas sempre tudo tinha muito algo que não era tão completo quanto a yoga, quanto o Tantra. Sim. Porque o Tantra, você pode acessar memórias profundas, traumáticas, dores e ressignificar sem precisar passar por ela de novo. Então, eu não preciso ressoar, ressentir, reviver, passar por aquela dor de novo, porque eu tô chacoalhando, eu tô botando pra fora, sabe? Eu tô mexendo a gaveta, tá saindo. Eu tô ali fazendo um grounding, eu tô ali movimentando o meu corpo, eu tô colocando pra fora no Guibres, né? Você não sabe nem o que você tá colocando pra fora, mas você tá colocando pra fora. E aí, de alguma forma, tá mexendo com o teu interno. E isso E o objetivo de tudo é abrir espaço. Abrir espaço, porque quando a gente não sente tudo, as nossas emoções, eu também não sinto prazer. Porque eu tô segurando as coisas, eu tô retendo, né? Eu tô segurando as emoções, sentimentos e tal. E o meu corpo, ele se fecha junto com aquilo. Para eu sentir prazer enquanto mulher, eu preciso abrir a minha pelvis, né? Eu preciso abrir o meu canal vaginal. Eu preciso me deixar ser penetrada por essa energia, por essa existência da vida. E para isso eu preciso de espaço. Se meu corpo está contraído, está tensionado, eu não consigo ter espaço para que essa energia, essa força, esse poder possa passar, né? Tipo, hoje se fala muito na Kundalini, né? Energia Kundalini, que aí, para quem não sabe, né? A energia Kundalini é a representação dessa energia sexual, vital, criativa, que é representada como uma cobra, né? Tá aqui minha cobrinha. Como uma cobra enrolada na base da nossa coluna. E aí, tudo que a gente faz de movimento, de respiração, de soltura corporal, tem a intenção de abrir espaço para que essa energia circule pelo meu corpo. Então, mover a pelvis, dançar, né? Buscar essas coisas, soltar o corpo, abrir espaço, tudo isso vai ajudando a liberar coisas que nem sempre precisam ser entendidas de forma racional, porque às vezes o corpo só está colocando para fora e deixa sair. E aí a respiração vai ajudar muito, né? Até porque nós mulheres, né? Quantas vezes fomos caladas, né? Silenciadas. Ai, não pode gemer porque é PUTA, né? Não pode gritar porque é birrenta demais. Não pode chorar porque é emocional demais. Não pode isso porque aquilo. Então, sempre tem uma associação que, de forma consciente ou inconsciente, está dizendo cala a boquinha, cala a boquinha, cala a boquinha. E aí o nosso corpo vai contraindo e fechando tudo. E se eu fecho esse laríngeo aqui, né? Se eu fecho a minha garganta lá embaixo, também, ó, fechou. É um tubão, né? Um tubão. Eu digo assim, eu tento sempre trazer a coisa do jeito mais simples possível, né? Então, eu costumo dizer que é como... Imagina um cano. É como se tivesse um cano no centro do seu corpo. Só que esse cano pode estar entupido em várias áreas. Pode estar entupido no coração, pode estar entupido ali embaixo, na pelvis, pode estar entupido na garganta. Então, tudo que a gente vai fazer respirando, movimentando, puxando o ar grande, sentindo esse ar entrar, soltando o ar e liberando essa energia, é para abrir espaço para que eu consiga fluir. E se eu consigo fluir, o meu canal vaginal relaxa. E aí ele se abre para receber qualquer coisa, que seja uma outra pessoa ou que seja a própria energia do prazer da existência da É a alegria, né? Que também é ressignificar o prazer só pelo ato sexual, mas é a alegria. É estar ali vivenciando e principalmente estar no momento presente. Porque eu vejo muitas pessoas na ansiedade, no futuro, ou então ali estão presas no passado, revivendo, ressoando, remoendo.
e esquecem do momento atual, que é você estar presente. Estar na presença de Deus, ser una com Deus, né? Ser a deusa, a criadora. Porque nós somos isso. E tirar o SX do lugar de, eu vou fazer só para procriar, ou eu vou fazer só para suprir uma necessidade. E entender que o ato em si é divino, Sim. né? E transcende. Você chega a dimensões superiores quando você está realmente com uma pessoa que está alinhada com você. Porque quando os corpos se fundem, nossa, é uma energia criadora, mantenedora, criativa. Então, quando a gente consegue encontrar isso, ter um parceiro alinhado, quando a gente está alinhada e a gente transborda, é o sexo tântrico. Sim. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, o que é o sexo tântrico, né? E pensa que é uma coisa mirabolante, associa logo o Kama Sutra, milhões de posições, não sei o quê, e não tem nada a ver com o Kama Sutra, né? Porque essa conexão tântrica, ela vem de um lugar de presença, né? Tem até uma coisa que a gente sempre fala que é bem didático, assim, que é os 7 pilares do prazer, né? Que são 7 coisinhas que são importantes de serem olhadas, que potencializam muito a nossa vida em todos os aspectos. Então, são eles, né? Desejo, presença, respiração, movimento, som, intenção e imaginação. Então, o desejo como o impulsionador de tudo, né? O quanto de desejo eu coloco nas coisas que eu faço. Você pode dar uma aula de dança e de sensualidade e a pessoa pode estar só reproduzindo ali de forma automática e não está realmente colocando desejo naquilo, sentindo cada movimento. Então, observe o quanto de desejo você está colocando, né? Respiração. A respiração é vida, é prana, é energia. Quanto mais eu respiro, mais eu encho as minhas células de energia. E maior capacidade sensorial eu vou ter. Porque quando eu respiro, eu trago vida para dentro de mim. E nessa vida que eu trago para dentro de mim, tudo fica mais sensível. Então, um toque muito sutil pode despertar uma sensação incrível. A presença, né? Que é isso que você falou, viveu aqui e agora. A gente vive hiperestimulado e tá muito fácil sair dessa questão da presença. Então, o exercício da presença é muito importante para que você consiga sentir de fato o que está acontecendo ali. E a respiração lhe ajuda a se manter em estado de presença. Então, desejo, presença, respiração, movimento, né? Quando a gente dança, solta a pelvis e trabalha esses movimentos. Abre o coração. Abre o peito, os braços, isso relaxa, entrega. Se você quer ir de um ponto A para um ponto B, você precisa dar passos. Então, se o meu corpo está enrijecido, está parado, está congelado, como que eu vou me mover para uma nova realidade? Então, conscientemente, a gente escolhe mexer. Não quero, tá desconfortável. Vai sem querer e vai sentindo assim, que chato. Deixa o sentimento vir. Às vezes você vai estar fazendo sem querer e vai vir uma raiva. Solta a raiva. Que depois talvez até fique gostoso. Então, traga esse movimento de forma consciente. Oi, maravilhosas, Lu e Simone. E aí, dentro desse movimento, depois vem a expressão vocal, o som, que é isso que a gente estava falando agora. Quanto mais eu respiro vocalizando, né, deixando um sonzinho sair, que seja um gemido, um sussurro, né, eu vou autorizando o meu corpo a se expressar. E aí é gemer, gritada, gargalhada, rir, chorar, o que tiver que vir. E por último, a intenção e a imaginação, né? Que vem assim, o quanto de intenção eu coloco naquilo que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo de forma robótica e automática, ou eu tenho uma intenção clara? Por que eu estou fazendo uma meditação tântrica? Por que eu estou fazendo uma dança sensual? E algo que se conecte a mim, e não a uma necessidade para atender algo do outro. Isso é uma questão que é muito importante. E a imaginação também, porque se eu me imagino uma mulher poderosa, livre, dona de mim, como eu me sinto? Provavelmente você vai se sentir feliz, né? Isso, o corpo sente isso e vai fazer você buscar mais coisas que lhe ajudem a sustentar esse espaço. A neurofisiologia muda na hora, né? Total. Então, esses 7 pilares, assim, são coisas normais, comuns do nosso dia a dia. Mas quando a gente conecta tudo isso de forma consciente, você vai alimentando, nutrindo um ciclo positivo em direção ao seu prazer, né? Com certeza. E uma coisa que você falou aí que é muito interessante, que poucas pessoas abordam, inclusive, é a dificuldade que as mulheres têm de colocar para fora aquilo que elas sentem.
Óbvio, fomos muito reprimidas, fomos muito julgadas, fomos silenciadas, mas nessa questão de respirar e gemer, então eu ensino muito e as pessoas falam, nossa, você não tem vergonha de ensinar isso? Não tenho vergonha de não ter aprendido isso antes. Porque como a gente relaxa, como a gente vai liberando, como a gente vai permitindo que o nosso corpo acesse e coloque para fora também tudo que está preso dentro da gente. Então é respirar e botar para fora esse som gostoso, sabe? Essa coisa mais... Eu sempre gosto de usar essa palavra, tem que ser gostosinho. Porque quando a gente pensa numa coisa gostosa, numa mulher gostosa, numa dança gostosa, numa vida gostosa, em algo gostoso, a gente saliva. A gente tem vontade de comer mais. A gente fica desejando o momento que a gente vai comer aquilo que a gente tá ali, sabe? Desejando há muito tempo. Então, quanto você faz isso por você na sua vida, né? De você desejar algo e quando você consegue atingir algo, você aprecia aquilo ali, você desfruta daquilo ali. Então, muitas das vezes, nós mulheres que fomos para o mercado de trabalho, que fomos incentivadas a enrijecidas, duras, empoderadas, de ir lá para frente, né, para fazer e acontecer e agir, quanto a gente tem desfrutado da nossa vida. Então a gente está muito nesse movimento de muita tensão e pouco tesão pela vida, porque a gente está muito masculina, está exercendo o papel masculino, e o quanto esse controle que a gente tem que ter de tudo tem afetado a nossa vida, tem afetado o nosso prazer, tem afetado a nossa relação até com a gente mesma. Porque a gente não se permite. Então, tudo que eu tô fazendo, eu tô pensando em fazer para gravar, para mandar para ele. Eu tô pensando em fazer para receber um like. Eu tô pensando em fazer porque isso vai me aprovar, validar e eu vou me sentir amada porque alguém me deu esse like, ou me deu essa aprovação e essa validação. Mas você esquece de fazer isso com você. E vai se silenciando, se diminuindo, se depreciando, se colocando num lugar de pedinte, de coitadinha, de mendiga emocional. Isso é muito forte, né? E por isso que a gente reforça o tempo todo esse caminho para dentro, sabe? O quanto você consegue viver uma vida gostosinha com você, né? O quanto você consegue caminhar o caminho, desfrutar desse caminho, sem sempre estar buscando essa meta final. E aí você falou isso da energia masculina e feminina, e me veio muito essa diferença, né? O homem, ele tem essa energia, o masculino, né? Ele tem essa energia mais assertiva de querer resolver, né? De querer um resultado. E nós, mulheres, ou a energia feminina, né? Mesmo que seja no homem, tem uma coisa mais fluida, né? De deixa eu ir aqui pelo caminho, deixa eu sentir o que vai ficar acontecendo aqui. Vai ficar gravado assim, Simone. Deixa eu sentir o que vai acontecendo aqui. E aí, quando a gente entra nessa energia masculina muito forte, nós também tendemos a ir para esse lugar de querer um objetivo final. E isso é uma outra coisa muito comum nas mulheres quando estão na relação íntima, eu quero chegar lá. E aí todo o movimento vai acontecendo com foco em chegar lá. E aí se você não chega, a frustração é imensa. Mas às vezes só colocar o foco nisso já trava. Porque você está fazendo movimentos com o objetivo de chegar em algum lugar. E aí você perde o caminho. Você perde essa entrega, você perde essa coisa aquática, né? O nosso corpo, ele é feito de água, nós somos naturalmente fluidos. Só que a vida vai enrijecendo, vai criando tensões e a gente vai perdendo isso para ir para esse lugar aí da fazeção, da resolução e tudo mais. Então, esse caminho do Tantra nos convida, né, a voltar para esse estado de fluidez. E aí é respirando, é dançando, é meditando, e não é aquela meditação, né, zazen ali, sentadinha e paradinha. É muito movimento, chacoalha, e grita, e dança, e faz sons estranhos. E vai construindo esse caminho de liberdade para o corpo. E aí, naturalmente... E para a vida, né? Pra vida. Reverbera para a vida. Total. Em todas as áreas, trabalho, família, amigos, tudo muda, não tem como não mudar, porque é uma coisa que está acontecendo de dentro para fora e que não tem uma direção única, é algo maior, né? E é realmente que eu rasguei meu CPF, minha identidade, quando eu fiz 3 ciclos da dinâmica. Eu sou outra pessoa. Outra.
É Porque incrível. assim, quando eu iniciei, eu não conseguia meditar 1 hora, para mim era impossível. Eu sempre fui muito acelerada, eu queria tudo muito rápido, tudo para ontem. Eu era a verdadeira mulher empoderada. Uhum. Meta, é alvo, eu quero fazer isso, aquilo outro, estressada, cortisol lá no topo, muito acelerada, erótica, Uhum. porque tudo isso é na energia masculina. Sim. E eu queria mandar, eu queria comandar, e só atraía homem banana de pijama. Só Uhum. atraía o homem que eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que controlar. E aí tinha traição, aí tinha vários padrões negativos e insegurança e trauma e relacionamento tóxico. E aí até que um dia eu falei assim, eu vou fazer um ciclo da dinâmica. Fui até orientada pela Samit, faz, porque você vai mexer, vai chacoalhar, vai botar tudo pra fora. Eu não conseguia expressar o que eu sentia. Eu me fugia. Eu simplesmente me isolava. Eu bloqueava a pessoa, eu não queria falar, Uhum. porque eu acabava sendo áspera, grosseira, falava coisas que eu não queria falar. E com todo o estudo que eu tinha, com toda a vivência que eu tinha. Mas eu, Raniele, fora da profissional, tinha as minhas limitações. E daí eu falava, não, não quero me estressar com isso está me dando muito trabalho, vou bloquear, não quero saber. Fugia do problema. Até Uhum. que um dia eu falei assim, eu vou fazer os 21 dias da dinâmica e eu vou colocar tudo isso para fora. Foi um desafio o primeiro mês, foi um desafio o segundo mês. Quando eu concluí o terceiro mês, eu falei, gente, quem é essa pessoa? Eu mudei. Então, assim, eu comecei a sentir, comecei a olhar o mundo de outra forma, minha percepção mudou, a forma como eu conduzo a minha vida hoje mudou. Então, eu já acordo espreguiçando, dando bom dia, sendo grata, mesmo que esteja 1000 problemas para eu resolver. Uhum. Então, eu respiro e falo, calma, tudo vai se resolver. Tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória. Calma, tudo vai chegar e tudo vai acontecer da forma que precisa acontecer. As pessoas Sim. vão chegar, os clientes vão chegar, o dinheiro vai aparecer. Todo mundo falou assim pra mim, Renieri, você tá ficando doida? O que que tá acontecendo com você? Você tá muito Hare Krishna, Hare Hare. Você tá muito Uhum. zen, você não tá mais preocupada com nada. Minha mãe falou assim, eu tô preocupada com você, minha filha, você está entrando em depressão. Eu falei, não, mãe, é o contrário. Nunca tive tão centrada na minha vida. Agora eu tô viva, porque até então eu vivia em um estado de automatismo. Eu só repetia padrões, eu só fazia todos os dias a mesma coisa que eu fui ensinada a fazer e condicionada a fazer. Sim. Então, assim, o Tantra é um convite. Eu falo muito, muito para todo mundo que eu tenho oportunidade. Vá a um retiro, faça uma prática, porque depois que você faz, o teu campo sensorial muda, a sua percepção muda, as suas relações mudam, a forma como você tem orgs muda, porque você Uhum. começa a entender mais a sua energia vital. Você vai sentindo a sua energia realmente ele transitando no teu corpo. Uhum. Isso é muito incrível. É, Só que a não, gente não consegue expressar em palavras. Só é sentindo. muito difícil, é isso que eu ia dizer agora, é muito difícil conseguir dizer de fato o que acontece, você tem que viver. Né? Quantas pessoas chegaram dizendo assim, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer aí, eu só ouvi falar sobre isso. E às vezes chega achando que é só sobre orgs mesmo e tudo bem. E aí quando chega que sente, que medita, que respira, que mexe o corpo, que chacoalha, que não sei o quê, se conecta com um negócio e deita. Eita, tipo assim, fui aqui nos lugares que eu não imaginei que iria. Então é como a Rani disse, assim, se você tem a oportunidade, conheça, sabe? Conheça do sutil primeiro, né? É o que a gente vai fazer aqui amanhã em São Paulo. Então, se você estiver em São Paulo, me Se eu chama. estivesse em São Paulo, eu iria, com certeza. Amanhã vai ter à noite, né? Um encontro de 3 horas, onde a gente vai trazer essa base do Tantra, respiração, meditação ativa, né? E você consegue chegar em estados alterados, assim, de consciência, de prazer e de vitalidade inimagináveis, sem tirar uma peça de roupa, sem encostar em ninguém. É só você com você mesmo, né? E aí isso já traz uma abertura gigante. E aí lá no domingo a gente vai fazer o curso de massagem, que aí a gente já vai para o corpo, para o toque, mas vai num outro lugar de consciência. E aí o corpo pode expandir muito mais. Então, se você tiver oportunidade, só vá. Ah, eu tô com medo, eu não sei, isso é estranho. Vá. Sabe? Tipo, ai, tô cheia de questões. Isso aqui. Vá. Tipo assim, procure movimentos. Se tudo for muito novo para você e lhe assustar muito, procure movimentos de meditação.
de meditação ativa, de respiração, você já vai sentir muito. Mas se você está pronto para adentrar no corpo, vai para os cursos onde tem a massagem, toque, porque se forem profissionais sérios, e tem muitos aí pelo Brasil afora, vão poder lhe conduzir num trabalho muito bonito. Então, fica acompanhando a gente também, porque a gente está rodando o Brasil todo, né, com várias coisas, e vai ser um prazer assim, Falta ter vir pro vocês Rio mais perto. de Janeiro, né? Então, vamos conversar sobre isso. Queremos ir aí faz tempo, a gente só precisa organizar as coisas. Mas vamos fazer isso O acontecer. movimento aqui no Rio de Janeiro para workshops e palestras é bem diferente, né? Porque o público do Rio de Janeiro é o público do sextou. É o público que quer festa, quer evento, quer praia, quer loucura. Então, assim, hoje, graças a Deus, esse movimento de despertar tá começando a acontecer. Mas já tem alguns bons longos anos que eu tenho ido para vários lugares do Brasil para buscar o que a gente não tem aqui. Então, seria realmente incrível se a gente conseguisse trazer uma célula para cá. Sim. Pois é, vamos fazer isso acontecer depois. Aqui. Com certeza, vai ser lindo. E aí você tá no caminho também, quem sabe você começa a ir nas meditações, né? Nesses movimentos Não, eu mais faço as meditações já para as minhas pacientes, para as minhas alunas, mas eu não faço como meditação. Eu faço como ativação do corpo. É isso, a mesma coisa. 15 minutinhos, aí elas vão gostando, vão sentindo os fogachos. Aí eu mudou a vontade? Nossa, Raniele, o que é isso? Eu falei, ó, tá mudando, então agora vamos aumentar para 30. Aí depois para 45. Aí daqui a pouco ela tá fazendo 1 hora, entendeu? Perfeito. Então a gente vai usando os recursos que a gente tem para depois ela ir acessando as águas mais profundas. Mas eu tenho muita vontade de trazer um movimento para a internet para as pessoas realmente entenderem o que é. Só que ao mesmo tempo existe um dificultador porque a gente pode acessar algo que a gente não vai ter domínio e controle depois para ajudar a pessoa. Sim. Então tem uma linha muito tênue aí também para você trabalhar, né? Fazer um trabalho bem feito. E não só um trabalho para chamar atenção e ganhar likes e ganhar dinheiro, enfim. Além do dinheiro que a gente precisa, óbvio, mas tem um propósito também por trás disso, aliado a isso, né? Com certeza. Mas tem possibilidades, né? Tem possibilidades e caminhos que dá para começar a despertar, né? Essa consciência de um lugar diferente. Mas de tudo isso, assim, o que eu tenho para dizer para você, mulher, né? É que seja a principal conhecedora, né? Do seu próprio corpo, do seu prazer, do seu sentir. Porque quando você domina essas emoções, não sei se domina é a palavra, mas quando você reconhece tudo isso que está acontecendo aí dentro, toma posse disso que já é seu, que está aí com você, independente do momento da vida que você esteja, independente das questões emocionais que estejam acontecendo aí agora, está aí. É energia de vida, de criação de movimento, tá? É só você dizer sim e começar a movimentar essa energia que ela volta. E é uma dança, né? Cíclico. Às vezes, sim, a gente vai cair. Nós também caímos, eu também caio várias vezes no movimento de perder um pouco essa vitalidade, mas eu tenho consciência disso e eu me chamo de volta. E aí a gente conhece o caminho de volta e retoma e está perto, né, de pessoas, de profissionais, de grupos que lhe ajudam a lembrar disso com mais frequência. É incrível, incrível, porque você vai estar ali o tempo todo em egrégoras que ajudam nesse movimento, né? Então, não perde essa oportunidade, porque existe infinitos caminhos de prazer vital, né? E esse prazer vital também vai reverberar nas suas relações íntimas e vai transformar a forma como você vê o seu corpo, o corpo do outro e toda essa energia de prazer. Sim. Né? Contar também que expande criatividade, né? É uma série infinita de benefícios que não tem como mensurar aqui em uma live. Mas é poder pessoal, é autoestima, é realmente essência, identidade, você se conhece de fato. Então você vai sentir prazer em tudo que você fizer na sua vida, vai estar bem aterrada, vai trabalhar gratidão, vai honrar pai e mãe. É uma série de coisas que acontecem com você quando você realmente entra no movimento, que só quando você está lá dentro é que você sabe que realmente expande, né? A vida começa a expandir em todas as áreas. E isso é incrível e muita gratidão por você ter topado participar dessa live para trazer um pouquinho desse conteúdo que para mim é um conteúdo incrível, muito mágico e que poucas pessoas ainda tiveram acesso, mas que a gente vai levando do nosso jeitinho aí para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam conhecer e que a gente consiga trazer uma célula para o Rio de Janeiro, né? Sim, com certeza.
certeza. Gratidão, gratidão demais. Muito bom esse papo, né? É bom trazer a realidade da vida, né? Tudo aquilo que a gente está observando das pessoas que passam pelo nosso caminho e descobrir, relembrar, na verdade, que é simples, sabe, gente? É simples. Às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças e que tem que olhar, mas é tão simples, porque é essência. E a essência mais pura da nossa vida, do nosso ser, é a simplicidade. Então, quando a gente se conecta com esse simples, tudo se expande de um jeito tão mágico que você diz, uau, como é que eu não cheguei aí antes, né? Então, gratidão por esse espaço, por essa partilha. Vamos falar mais sobre isso. Quem sabe fazer um movimento aí no Rio em algum momento também. A gente vai adorar estar por aí Com com certeza. você. E é isso. Com certeza. Gratidão, Eu vou gratidão. fazer o curso presencial, porque não gosto de fazer curso online, não, gosto de fazer presencial. Que é Vamos! A próxima energia, né? A turma. gente tá naquela energia, aquela troca, o olho no olho, aquela presença. Eu amo. Eu sou a louca dos Pois é, retiros. se você quiser também para Pernambuco, né, vocês conhecerem o nosso espaço, é um lugar lindo e meio natureza, sabe? Super gostoso, fazer fogueirinha, hospedagem, salão, tudo que a gente faz lá. E lá a gente também tem a formação, né, de terapeutas, e a nossa formação, ela vem muito desse lugar mais amplo de trabalhar psicologia, as terapias corporais, a visão sistêmica, olhar sobre traumas, práticas tântricas de meditação, massagem, então tudo acaba, e a conexão com os elementos da natureza, né? Com as sabedorias ancestrais, porque a gente se conecta muito com isso também. Então é bem profundo e é bem vivencial. Então é tipo, olha para você mesmo, porque quando a gente olha, tem coragem, né, para olhar para as nossas questões, a gente consegue ajudar outras pessoas com mais verdade. E a próxima turma é em agosto, né? De 11 a Ai, 17 de agosto. eu a Então, louca. Eu se já tô sente aí no fazendo uma coração. louca, eu fico me coçando Vai para embora. fazer outra. Bora, 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 bora. É isso, Gratidão, gente. vamos nos Gratidão. Foi lindo. falando. E a live vai ficar salva, então quem não assistiu desde o início, assista, porque vale a pena. E compartilhe essa live aí com o maior número de mulheres, para que realmente a gente consiga levar a nossa mensagem para quem precisa Sim. e Com merece. certeza. E merece. Perfeito. Gratidão, boa noite, gente. Qualquer coisa, chama a gente no privado, né? Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, enfim, conversar. Estamos por Com aqui. certeza. Um beijo, viu? Beijo grande. Tchau, boa Tchau. noite.